Bom dia, pessoal. Aqui assiste aqui o Boina Vermelha. A gente vai aqui agora começar um assunto muito importante que muita gente encara como se fosse um desafio maior, que é o assunto de crase. Mas aí você pode se perguntar, mas o que é a crase? A crase é a fusão de duas letras A. Se normalmente a gente iria falar A e A em sequência, duas letras a gente substitui esses dois As pela crase, que é exatamente a fusão desses dois As numa só letra. E como é que a gente representa essa fusão? A gente usa o acento grave, que é esse acento agudo com um sentido oposto. Então, se no texto, se de forma normal seria a gente ter um A seguido de outro a gente substitui isso pelo A com acento grave, que é exatamente a crase. Só um detalhe que para a gente pronunciar esse A com acento grave é a mesma coisa que um A normal. Então, muita gente tenta botar uma pronúncia diferente quando não precisa. É que nem falar um A normal. A diferença é exatamente para quando a pessoa lê esse texto e vê esse acento grave, ela vai perceber que essa crase representa a fusão de duas letras A. Mas quando é que a gente usa a crase? Bom, o uso da crase pode ser resumido em quatro tipos, que são esses que vocês estão vendo. Quando ela é usada: quando ela está perto de substantivos femininos; 2, quando ela está perto de pronomes demonstrativos; 3, para indicar horário; e 4, em certas expressões. O sentido desse perto que vocês estão vendo a gente vai explicar melhor quando a gente passar por cada um desses tipos de uso da crase. O primeiro tipo de uso da crase é quando ela está perto de substantivos femininos. Como isso funciona? Existem alguns verbos da língua portuguesa que requerem que a gente use alguma palavra, que é o mais comum da gente ver, onde isso acontece, é o verbo ir. Por quê? Porque quando eu falo que eu vou a algum lugar, eu falei eu vou a algum lugar. Eu sempre uso alguma expressão que a gente chama, é uma classe de palavras chamada de preposição. Sempre que eu falo que eu vou a algum lugar, eu preciso usar essa preposição, que muitas vezes é a própria letra A. Eu vou a tal lugar. Eu vou, por exemplo, eu vou à minha casa. Esse a é uma preposição. E quando. É, então, só resumindo, quando a gente usa esse verbo ir, a gente vai usar o verbo ir, a preposição a e o lugar onde eu realmente estou indo. Quando esse lugar que eu estou indo tem um artigo na frente, por exemplo, eu vou a minha casa. Como assim? Eu vou a algum lugar e esse algum lugar é a minha casa. Então percebe que se a gente juntar os dois vai ficar eu vou a minha casa. Percebe que tem esses dois as? Então quando a gente escreve isso, a gente vai fazer a fusão desses dois as na crase, que é o a com acento grave, como a gente já viu. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, a gente está usando aqui o verbo ir, nesse caso no passado. Fui à padaria. Como assim? Eu vou a algum lugar, eu fui a algum lugar, eu fui a... E para onde eu fui? Eu fui a padaria. Exatamente o lugar é a padaria. Então, eu fui a padaria. Esses dois as fizeram uma fusão e se tornaram essa crase, que a gente representou com acento gráfico. Outro exemplo. Ele foi à loja. Como assim? Ele foi a algum lugar e esse lugar é a loja. Percebe então que para a gente ter que usar esse artigo que faz a fusão com a preposição, essa palavra que vem depois, que no caso é o lugar para onde a gente vai, precisa ser um substantivo feminino. Por quê? Porque se fosse um substantivo masculino, a gente não usaria esse segundo a gente usaria um o. Então, por exemplo, se ao invés de eu falar aqui loja, eu falasse shopping, que é semelhante ao primeiro exemplo negativo aqui, esses exemplos marcados com vermelho estão errados. Se em vez de eu usar loja, eu usasse shopping, eu diria, ele foi ao shopping. Percebe que eu falei ao shopping. Eu falei o a da preposição e o de o shopping.
então eu não vou usar a crase. Então, por exemplo, se eu falasse fomos ao shopping, isso aqui está errado. Essa frase está errada porque não precisa desse acento grave. Isso aqui não é uma crase. Então, ok. Resumindo esse tipo de uso da crase. Quando a gente diz que a gente vai a algum lugar feminino, o nome do lugar é feminino, a gente vai usar a crase. Mas não só, a gente não vai só usar a crase com o verbo ir. A gente pode usar também com o verbo pedir. Por quê? Porque quando eu uso o verbo pedir, eu peço a alguém. Por exemplo, eu peço a minha mãe. Então, por exemplo, nesse terceiro exemplo, ela pediu a diretora. Por quê? Porque ela pediu a alguém e esse alguém é a diretora. Então, junta esses dois A's e virou a diretora com um acento grave sendo uma crase. E agora, só para completar alguns outros exemplos negativos. Esses exemplos não devem ter crase. Faremos uma visita ao Brasil. Percebe que é, por que eu preciso usar esse primeiro A? Porque eu faço uma visita a algum lugar. Eu faço uma visita ao museu, por exemplo. Eu tive que usar esse primeiro A para indicar que eu fiz uma visita a algum lugar. Mas, nesse caso aqui da frase, o lugar que eu faço uma visita é o Brasil, é masculino. Então, ficou, eu faço uma visita a o Brasil. Como a gente tem um A e o O, não vai precisar usar a crase. A gente só vai precisar usar a crase quando a gente tiver um substantivo feminino do outro lado. Agora o último exemplo aqui. Esse lápis pertence ao Caio. Isso aqui está errado, porque não precisa de crase. E por quê? Porque Caio é um substantivo próprio masculino, não é feminino, então a gente não precisa usar a crase. Se no lugar de Caio fosse Maria, esse lápis pertence a Maria. A Maria. Maria é feminino, então a gente teria que usar a crase se fosse no lugar de Caio, Maria. Agora, o segundo tipo de uso da crase, que é quando ela está perto de pronomes demonstrativos. O que são pronomes demonstrativos? São as palavras aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo e aquilo. E como funciona isso? Funciona assim. Quando na construção da minha frase eu empregaria um a e depois um aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo, eu junto esse a com o primeiro a da palavra aquele, aquela, aquelas, aqueles ou aquilo e faço essa forma aqui diferenciada da palavra aquele, por exemplo, com um acento grave no começo, que isso aqui é uma crase. Iremos àquele restaurante. Por quê? Porque iremos a algum lugar. E o que é esse lugar? Aquele restaurante. Então percebe que ficou iremos a aquele restaurante. Esse A com o A do aquele, eles fizeram uma fusão e viraram essa crase aqui. Outro exemplo. Entregamos àquela mulher. Por quê? Porque a gente entrega coisas a alguém. E para quem a gente entregou nesse caso? Entregamos a aquela mulher. Entregamos a aquela mulher. Esse A com o A de aquela fizeram uma fusão e virou essa crase aqui que a gente está vendo. Terceiro exemplo. Isso é semelhante àquilo ali. Como assim? Quando a gente fala que é algo... Quando a gente usa a palavra semelhante, a gente diz que isso é semelhante a alguma coisa. Tem-se a. E nesse caso, isso é semelhante a aquilo ali. Esse aquilo, o a de aquilo, vai se juntar com o a que a gente viu, do semelhante a alguma coisa, e vai se tornar essa crase que a gente está vendo aqui. E agora exemplos negativos, onde a gente não deve usar crase. Vou chutar aquela bola. Por que isso está errado? Porque quando eu falo quando eu uso o verbo chutar, eu não preciso dessa preposição a. Eu não preciso desse a. Eu não falo vou chutar a alguma coisa. Eu falo vou chutar alguma coisa. Então a gente não precisa da crase. A forma correta dessa frase seria só vou chutar aquela bola sem o acento grave, normal. Outro exemplo negativo. Vou comer aquele bolo. Esse acento grave aqui, ele é desnecessário, ele não devia estar aqui, ele é um erro. Por quê? Porque quando eu uso o verbo comer, eu falo simplesmente
vou comer alguma coisa. Eu como alguma coisa. Eu não preciso de um A no meio. Vai ser simplesmente alguma coisa. E então não tem o primeiro A, só tem o A de aquele, então não preciso do acento grave aqui. Agora, o terceiro uso da crase. Terceiro tipo de uso da crase, para indicar horário. Como assim? Simplesmente quando eu falo um horário, normalmente a gente usa a expressão às tais horas. Esse às necessariamente vai precisar de um acento grave, de uma crase. Então, por exemplo, vou ao cinema às 3 horas. Esse às tem um acento grave de uma crase. Ele foi à mercearia às 6 horas. Percebe que a gente usou duas vezes. Por quê? Porque a gente usou o verbo ir, com um substantivo feminino. Então foi à mercearia. Esses dois A's se juntaram e formaram essa crase aqui. E além disso, a gente usou aqui para indicar horas. Às 6 horas. Comi uma coxinha às 4 horas. Quer dizer que às 4 horas, nesse horário, eu comi uma coxinha. E eu usei a expressão às tais horas, então eu preciso usar o acento grave, preciso usar a crase. Agora, quando a gente não usa, no caso de horário, a crase, a gente não usa quando tem uma palavra antes desse às tais horas. Então, por exemplo, não como desde às 5 horas. Esse desde aqui está antes do às, então não preciso usar crase. Nesses casos, não precisa de crase, só precisa quando está simplesmente a ação e o horário. Então, por exemplo, meu encontro está marcado para as 8 horas. Esse para está entre o que aconteceu, o encontro, e o horário, 8 horas. Então, isso vai anular a crase. Não vai precisar de crase aqui. Essa crase aqui não devia estar aqui. E agora o quarto e último tipo de uso da crase é em certas expressões. Tem algumas expressões da nossa língua que são tão usadas, que sempre são usadas com crase, que a nossa língua simplesmente normalizou o uso. E, via de regra, a gente tem que usar a crase. Então, por exemplo, ele dribla a moda de Ronaldinho. Como assim? A expressão nesse caso é a moda de alguma coisa. Então, por exemplo, a moda bolonhesa é um tipo de comida, e essa expressão a moda precisa da crase. A moda da casa, que é feito no estilo do local onde você está comendo, usa essa expressão a moda e precisa do uso da crase. Outra expressão, às vezes, e nesse caso a frase é: às vezes esqueço de fazer a tarefa. Esse às vezes, o as precisa da crase. Outro exemplo, parecido com o uso do horário: ele estuda à tarde. Eu indico o tempo com à tarde. Esse a precisa do acento grave, precisa da crase. E semelhante a isso tem ele dorme à noite. Outra expressão: eles saíram às pressas. Às pressas é uma expressão muito usada, e esse as precisa do acento grave, precisa da crase. E algo muito visto nas estradas, por aí, obras à frente. Esse à frente precisa da crase. E bom, para fechar nossa aula, eu vou deixar vocês com esse exercício. Pausem o vídeo, façam no caderno de vocês, copiem e façam, que já eu volto com a correção. Ok, pessoal, vamos ver agora o exercício resolvido. O exercício era: indique se as seguintes frases estão corretas ou se necessitam de crase. A primeira frase era: ela foi à dentista. Como assim? Dentista pode representar tanto um homem que é dentista quanto uma mulher que é dentista. Se esse dentista fosse homem, se a gente falasse ela foi à dentista, não faria todo sentido. Então a gente precisaria do ó. Ela foi ao dentista. Mas isso não tem. E a gente não pode adicionar uma letra aí no meio da frase. Então a gente só pode supor que o dentista seja uma mulher. Então a gente tem um substantivo feminino.
Logo, a gente precisa usar a crase. Então, a forma correta seria: ela foi à dentista, com esse A com o acento grave. Segunda frase: fomos assistir aquele filme. Isso é uma que a gente chama de casca de banana, algo que o pessoal se confunde muito. O verbo assistir, na norma culta, como fala, por exemplo, as gramáticas, os livros de português, ele precisa desse a, desse complemento depois do verbo. Então, por exemplo, a forma certa de falar não é eu assisti o filme. A forma correta seria eu assisti ao filme, ok? Então, por exemplo, a forma correta seria fomos assistir a alguma coisa. E o que é esse alguma coisa nesse caso da frase? É aquele filme. Então, fomos assistir aquele filme. Esse a com o a de aquele se juntam, faz uma fusão e vira a crase. Então, essa frase precisa de crase. A terceira frase é ele vai ao estádio. Percebe que o substantivo principal dessa frase é estágio. Ele é masculino, portanto, não usamos a crase. Quarta frase é saímos às 7 horas. Eu estou indicando o horário sem nenhuma expressão antes entre a ação e o horário. Então eu uso a crase. Essa frase precisa da crase. Quinta frase é só vou dormir após as 8 horas. Percebe que entre a ação, que a ação é vou dormir, e o horário 8 horas, a gente usa essa expressão após. Portanto, a gente não vai usar a crase aí. Então, essa forma já está correta como estava no problema, no nosso exercício. Sexta frase é ele dorme a manhã inteira. Como assim? A gente viu nas certas expressões que precisam de crase que à tarde, à noite precisam do acento grave. Agora, amanhã não é uma forma correta ou muito usada. Portanto, quando a gente fala ele dorme a manhã inteira, a gente quer dizer que durante o período da manhã inteira a pessoa dorme. Então a gente não precisa usar a crase nesse caso. Tanto é que quando a gente fala ele foi a tal lugar amanhã, não parece muito certo, né? Amanhã seria mais comum de manhã. Sétima e última frase é ele brinca demais às vezes. Como a gente viu, a gente tem essa expressão muito usada no nosso cotidiano, às vezes. Esse às vezes, na parte do as, precisa de uma crase. E por isso a gente coloca esse acento grave aí. E bom, galera, a gente acaba aqui nosso exercício. Eu espero que vocês tenham tirado dúvidas sobre crases. Não sintam-se presos de não perguntar. Tirem suas dúvidas, podem deixar algum comentário aí. E a gente se vê até a próxima aula. Até mais.